Estamos de volta, gente. Bênção da Manhã, estamos ao vivo, aqui direto da TV Aparecida, para você, todo o Brasil. Também lembrando que estamos conectados com muitos amigos do Bênção da Manhã que estão fora do Brasil, morando em outro país, pelo nosso canal no YouTube. Então é muito importante, olha, sinalizar aí que tem muita gente que nos acompanha em outros lugares, em outros horários também. Por isso, nós recebemos aqui com muito carinho. Eu recebo aqui meu querido amigo Eduardo Miranda. Seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia. Muito obrigado pela acolhida, de sempre, né? Essa acolhida com muito carinho, com muito amor que vocês têm para todos os convidados. E nós que somos da casa, né? Excepcionalmente em ocasiões como esta, infelizmente hoje, para trazer a triste notícia do falecimento do Papa Francisco. Esse Papa que marcou a nossa igreja, né? É verdade. Que revolucionou a nossa igreja, trazendo todos os cristãos para perto, né? E fazendo com que a igreja fosse a igreja em saída que ele tanto desejou e que é hoje, né? É uma igreja em saída que vai ao encontro daqueles mais desfavorecidos, dos mais pobres, dos mais vulneráveis. E é isso, esse grande legado que o Papa Francisco deixa e que ele nos deixou, mas retornou para a casa do Pai. Está ao lado de Deus nesse momento, né, Padre? Isso é verdade. Então vamos aproveitar porque esse momento é o primeiro momento que a TV Aparecida vai fazer esse anúncio. Já participamos da Santa Missa, a celebração já foi colocado como intenção, mas eu gostaria que você desse já as informações para nós. Essa triste notícia, né, que a gente recebeu agora de manhã, o Carmelengo, que é o responsável, fica o responsável agora pelas funções do Papa Francisco durante a sua ausência, até o conclave em que será eleito o novo Papa. Ele fez esse comunicado. O Papa Francisco faleceu hoje, às 7h45 da manhã, horário de Roma, né? O Papa Francisco que vinha sofrendo depois que ele teve uma dupla pneumonia, ficou 40 dias internado, entre muitas pioras e melhoras. Depois o Papa Francisco recebeu a alta do Hospital Gemelli em Roma, voltou para a Casa Santa Marta. A gente tem imagens aí do hospital onde o Papa Francisco ficou internado. Aí retornou para a Casa Santa Marta, onde inclusive o Papa Francisco escolheu para viver. Não quis ficar no Vaticano, ele quis viver na Casa Santa Marta e fez algumas aparições, né? Sempre de surpresa o Papa aparecia, principalmente durante a Semana Santa. Eu me lembro, né, Padre? Bom dia, né? Bom dia. Eu me lembro que o Papa Francisco, na Quinta-feira Santa, ele não participou diretamente das celebrações da Semana Santa, mas na quinta-feira, ele, de surpresa, ele resolveu ir ao presídio, onde lá em 2018, ele foi lavar os pés dos detentos. Nesse gesto de humildade que era muito próprio do Papa Francisco, né? E ele retornou ao presídio na Quinta-feira Santa, nessa última quinta-feira, para estar mais perto desses detentos e para desejar uma feliz Páscoa. Esse era o Papa Francisco, né? E na saída, os jornalistas abordaram o Papa Francisco, perguntaram para ele como é que ele pretendia passar a Semana Santa, de que forma que ele pretendia participar das celebrações, e ele respondeu com uma frase bem curta, né? Ele estava com dificuldade também, né? Na fala dele, que ele estava passando por tratamento, ele falou, como eu posso? Como eu posso? E ontem, o Papa Francisco, mais uma vez, foi a última aparição dele. Ele foi à sacada do Vaticano, diante de milhares de fiéis que estavam ali para o domingo de Páscoa, e ele fez a saudação, a mensagem Urbi et Orbi, né? Foi a última mensagem do Papa Francisco, e durante a mensagem de Páscoa, inclusive, ele escreveu, que foi lida, né? Ele não deixou de dar as mensagens dele. Nunca, né? Alguém lia por ele, mas partia dele. Toda a Semana Santa, né? Ele escreveu todas as mensagens, as homilias, foi ele que escreveu, e ele tocou naquele assunto que incomodava tanto ao Papa Francisco, que são as guerras, os conflitos, as mortes de inocentes. Eu acho que ele morreu com a dor, né? De não ter conseguido acabar com essas tristes, dolorosas, essas guerras cruéis, né? Que ele disse que guerra absolutamente não tem solução para nada. Sim. Guerra é morte, né? E não leva absolutamente a nada, a não ser a uma outra guerra normalmente. Eu acho que o Papa Francisco foi para nós assim, um dom de Deus imenso, né? Cumpriu a missão até o fim. Graças a Deus não teve uma agonia
digamos, tão longa como foi do Papa João Paulo II, né? Ele partiu assim mansamente, não assustou ninguém, né? Dando até a impressão para a gente que ele ia se refazer, porque essas aparições dele, né, sempre davam. Essa esperança. Aquela esperança, né? O Papa está de volta. Não, eu estava rezando para ele aguentasse o ano jubilar até o fim, ao menos, né? Mas assim, mansamente, ele dormiu praticamente, dormiu em Deus. Né? O comunicado, inclusive, né, padre? Morreu de uma forma serena. Serena. Né? E agora retorna à casa do Pai. Retorna na casa do Pai, entende? E na festa da Páscoa, na festa da ressurreição, né? Exatamente. Não tem dia mais bonito para você, de repente, ressuscitar com Jesus e celebrar. Mas, para nós agora fica, né? Um questionamento imenso, uma perplexidade e um desejo imenso de que venha alguém que possa dar continuidade a esse tipo de pastoreio, a esse tipo de papado que ele inaugurou, praticamente, né? Ele foi assim, quase que um elo imenso entre Papa João Paulo II, João XXIII e Francisco, né? Eu vejo dois papas que formaram um arco na história da igreja. Inclusive, Papa Francisco, viu, Dani? Ele foi o primeiro em muitas coisas, né? Certamente. Foi o primeiro Papa sul-americano. Até quando ele foi eleito, ele se apresentou na sacada lá da Basílica Vaticana. Ele falou que os irmãos cardeais foram buscar o novo Papa do fim do mundo, né? Se referindo à Argentina. Exatamente, né? Foi o primeiro que adotou o nome de Francisco. Então ele tem assim, o ineditismo em muitas coisas do Papa Francisco, mas principalmente de que forma que ele comandou a igreja nesse período, 12 anos de pontificado, né, padre? Ele retomou, né, Eduardo, para valer o Concílio Vaticano II, com todas as propostas que havia feito à igreja, né? Muita coisa tinha ficado no congelador, no esquecimento. Eu acho que a igreja, como qualquer outra instituição, sempre passa pela triste tentação do poder, sabe? Aquele apanágio do poder, né? Ele absolutamente deixou tudo isso de lado, né? Um olhar de imediato de Papa, e isso tocou no coração da gente. De repente ele olha aquele mundo de imigrantes africanos morrendo no mar Mediterrâneo, e lá vai o Papa, lá para a beira do mar. Sim. Né? E chorou, né, pela morte desses imigrantes, né, que tentavam chegar ali em Lampedusa. Ele visitou mais de uma vez, né? Uma tragédia que continua existindo, né, de imigrantes que não têm direito a viver, a se sobreviver em um lugar, não tem espaço, né? Então, essa sensibilidade dele, uma sensibilidade de Jesus no coração, enquanto ele pouco se importava, entende, com a questão, digamos, de comportamento moral, ou de religião, ou de ideologia. A pessoa estava necessitada, ele abria os braços e acolhia, entende? As atitudes dele sempre foram pastorais, maternais, paternais, no sentido de acolher todo mundo, e não de colocar uma marca negativa na pessoa e dizer, você não pode, você não pode, você não pode. Então, eu acho que... Muitos grupos excluídos, né? Ele fez a gente pensar para mudar um pouco a nossa cultura, o nosso olhar sobre a humanidade. Exatamente, né? Aquilo que eu dizia no início, sabe? Ele queria que a gente fosse humano. Sim. Antes de ter aquela fé, seja humano, né? E do jeito que a pessoa é, do jeito que ela vem. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Retira essa maldade de selecionar, entende? Esse pode, esse não pode, esse está no inferno, aquele está no céu. Quando nós fazemos isso, nós nos desumanizamos e nos preparamos para a guerra, para combater um ao outro. Inclusive, eu estava acompanhando, essas são imagens da visita do Papa Francisco à Aparecida. Padre Ulisses estava comigo, né? Eu tive essa honra e essa alegria mais de uma vez em relação a papas, né? A gente estava junto lá em 2007, durante Celam, a visita do Papa Bento XVI, em que também Francisco estava aqui em Aparecida. Foi o redator do documento de Aparecida, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, de Buenos Aires. Ele estava aqui, ficou hospedado em Aparecida, inclusive. Sim, né? O documento de Aparecida já traz a marca... Ele é o principal responsável, né, padre? Traz uma marca profunda dele, entende? Trabalhou muito, esgueirando-se no meio dos romeiros, né? Mas é muito interessante que, viu, Eduardo, que no momento que ele fica Papa, ele pega o documento de Aparecida e traz. E passa para o mundo inteiro, praticamente. Né? Evangelho Gáudio, alegria do Evangelho. Para o pontificado. Você olha o documento de Aparecida aqui, Evangelho Gáudio, a alegria do Evangelho aqui, fala, mas
Tem alguma coisa, tem o mesmo autor nessa história aqui. Fale um pouquinho desse documento de Aparecida. É importante a gente, porque foi a partir dele, né, padre, Exatamente, que o Papa Francisco deu o direcionamento que seria o pontificado dele, né? Exatamente. Entende? O documento de Aparecida, ele vem dentro de todas aquelas conferências latino-americanas que nós tivemos, e as conferências latino-americanas sempre tiveram uma missão de aplicar o Concílio Vaticano II no Brasil, né? E na América Latina, no Caribe. Então é esse compromisso. E eu acho que nenhuma outra conferência episcopal no mundo se aplicou tanto a fazer isso como as nossas conferências latino-americanas, né? E de vez em quando havia aquele balanço, né, mais para a direita, mais para a esquerda, né? Um medo imenso da influência dos burocratas do Vaticano em cima disso tudo, né? Mas os bispos latino-americanos, graças a Deus, tiveram essa missão e que exerceram. E Bergoglio era um desses cardeais, né, que era totalmente dado ao povo, né? Ele vem de uma tradição argentina muito bonita, em que havia o cardeal Pirone, que já está quase, eu acho quase canonizado, o cardeal Pirone, mas era um tipo de homem que era pastor, né? Não era arcebispo, não era cardeal, não era nada, era pastor. E um pastor muito próximo do povo e muito sensível a todo esse desafio de justiça e paz que nós temos, né, no nosso continente e no mundo inteiro, né? E essa proximidade com o povo ficou muito marcante, viu, Dani, né, padre? A gente lembra disso durante a passagem dele aqui pelo Brasil, já como Papa. É verdade. A gente lembra que o Papa Francisco foi eleito depois da renúncia de Bento XVI, lá em 2013, Sim. foi eleito Papa e estava prevista a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro pelo Papa Emérito Bento XVI, agora o Papa Bento XVI. E aí a eleição, né? Essas são imagens históricas, né? Desse dia em que o Papa 13, Francisco, né? Foi apresentado, isso, 2013, ele é 2013. apresentado na sacada da Basílica Vaticana, tendo ao seu lado Dom Cláudio Umes, né? Sempre ao lado dele, né? Que foi quem sugeriu, inclusive, para que adotasse o nome de Francisco, né? O Papa dizia, ele sugeriu, ele falou, não se esqueça dos pobres, Papa. Indiretamente, né? O Papa falou, imediatamente me veio a figura de Francisco na cabeça, né? São sim. Francisco de Assis. Sim. E adotou o nome de Francisco, honrou esse nome, Sim. honrou de verdade esse nome, trouxe, evidentemente, certo desconforto para muito católico, que gostava mais daquela igreja imperial, né? E eles continuam desconfortantes, talvez estejam fazendo novena agora para colocar um outro tipo de Papa. Mas a verdade é que, ao menos, o nosso Papa Francisco, ele trouxe para nós uma presença, uma visualização de Jesus, bom pastor, para o nosso povo, né? E essa Isso proximidade, é né, padre, que a gente falava dele com o povo, né? Ele manteve essa agenda da Jornada Mundial da Juventude e incluiu a Aparecida. A Aparecida não estava no roteiro inicial dessa visita do Papa Francisco. Ele fez questão de estar aqui no Santuário Nacional e eu me lembro, não sai da minha memória, esse dia 24 de julho de 2013, estava uma manhã fria como hoje, inclusive, né? Serenando. O senhor lembra? Gelada, gelada. aquele chuvisco que não passava de jeito nenhum. E ele sempre próximo do povo, sempre fazendo questão de ir ao encontro dos devotos, dos fiéis. E o mais importante, isso mostra a simplicidade do Papa Francisco. Aqui ele falou, ele se colocava como devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Ele falou, eu sou devoto e não sai da minha memória que ele pega a imagem e embala como se fosse, né? Aquilo lá foi lindo, né? E aquilo lá simboliza tudo, esse sentimento do Papa Francisco, né? Então, ele traz consigo uma espiritualidade profunda, né? Como jesuíta, a gente sempre olha o jesuíta um pouco mais discreto, né? Ele, na hora que ele virou Papa, eu falei, ele ficou redentorista agora. Porque aí ele começou, entende? Realmente a sentir, a sorrir, rir, estar com o povo, né? Mas para mim o mais importante é que ele teve gestos proféticos maravilhosos no sentido de abrir as portas da igreja. Quem quiser vir, venha, será bem acolhido. Ele não mudou a doutrina da igreja, sabe? Não mudou, não, mas ele quer que houvesse acolhimento a quem quer que seja, a qualquer tipo de opção que a pessoa faça na sua vida. Se é de boa vontade, será acolhido pela igreja. Sim. E o Papa Francisco, né, durante a passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro, também para a Jornada Mundial da Juventude, eu estava revendo imagens agora de manhã. Quantas vezes ele no Papamóvel, Dani, eu acho que você também se lembra, ele pedia para parar o Papamóvel
Eu lembro que eu fiz a cobertura, inclusive. Ele descia do Papa Móvel Sim. e ele fazia questão de cumprimentar as pessoas que estavam naquele cordão de isolamento, de abraçar, beijar. em Manguinhos, né? Sim. Quando ele teve o contato mais próximo com a comunidade de Você lá. falando isso, eu lembro de uma imagem que alguém ofereceu um chimarrão para ele. Sim. E ele tomou, né? E ele tomou. Você lembra dessa imagem? Lembro. Aí falaram assim para ele, o senhor não ficou com medo de ter algo que fizesse um mal para você, né? Ele falou assim, não, se for disso que eu tiver que morrer, morro, né? Então não é isso que vai ser. Então que eu vivo e abraço, me aproximo das pessoas sem esse medo. Né? O tamanho a confiança dele também na vida, né? E acreditar no próprio ser humano. Né? Sim, exatamente. Ele expressava todo esse amor, né? Que ele tinha, né? No seu coração. Nós vamos viver um pouquinho, né? Esse funeral do nosso Papa. Sim. Um pouco de tristeza sempre bem, né? Mas eu acho que ele deixou uma marca que não vai passar tão cedo. Parece que tem Dom Damasceno querendo falar conosco. Dom Raimundo Damasceno. Né? Vamos ver. Dom Damasceno. O que Dom Damasceno gostaria de comunicar com a gente? Já tem a imagem de Dom Damasceno? Como é que está? Ele está em ligação, é isso? Dom Damasceno, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Bênção da Manhã. Estamos aqui, eu, Dani, Padre Ulisses, estamos aqui para levar o conforto para o coração dos fiéis, né, nesse dia, que é triste, mas também que é alegre, né? Porque Papa Francisco... O que o senhor sente, Dom Damasceno, com a partida do Papa Francisco? Qual é o seu sentimento? Sim, eu acordei de manhã com essa notícia no rádio da morte do Papa Francisco, uma notícia que certamente nos tomou de surpresa, de certo modo, porque esperávamos a recuperação dele, de sua saúde, mas tomamos o conhecimento dessa notícia com muito pesar, sem dúvida nenhuma. Em todo mundo, né? Em toda a igreja, um profundo pesar, nesse momento, pelo falecimento do Papa Francisco. Esse Papa que era tão próximo, digamos assim, de todos, né? Mas de um modo muito especial de nós, latino-americanos, uma vez que ele nasceu na Argentina, o primeiro Papa latino-americano, e também veio ao Brasil. Tivemos o privilégio ainda de receber a sua visita por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, em 2013, mas também, né, a sua visita também aí em Aparecida, ao Santuário Nacional de Aparecida, quando tive aí o privilégio, a alegria, né, de acolhê-lo ali na nossa arquidiocese em Aparecida. De modo que recebemos essa notícia eu recebo com muito pesar, e certamente é o sentimento de todo o católico, né, de modo especial, mas de todas as pessoas em geral no mundo inteiro. Inclusive, Dom Damasceno, eu me lembro daquela imagem, né, assim que o Papa Francisco foi eleito, no micro-ônibus, né, que o Papa Francisco fez questão de estar junto com os irmãos cardeais, como ele chamava. O senhor estava sentado bem ao lado dele ali, né? Sim, claro. Ele escolheu ali a cadeira ao meu lado, que estava vazia naquele momento, na primeira viagem dele da Santa Marta até a Capela Sistina para a celebração da Eucaristia, logo após a sua eleição, né, no dia anterior. De modo que ele já começou a dar sinal de que haveria de imprimir, né, digamos assim, uma maneira mais simples, né, no governo da Igreja. Então, uma das características, uma das marcas é essa. Utilizou sempre um carro, né, modelo simples, de um modo geral. Depois, como você dizia aí há pouco, em suas viagens, ele parava, né, no Papa Móvel para cumprimentar as pessoas, de modo que ele também, enfim, foi uma forma diferente de governar, né? Foi morar na Santa Marta, em vez de morar no Colégio no Palácio Apostólico, e aí faleceu também, né, na Casa Santa Marta, aí nessa madrugada. De modo que ele imprimiu esse caráter de simplicidade no governo da Igreja. Mas marcou, digamos, a Igreja, o nosso tempo, né, durante o seu Papa, de diversas maneiras, sobretudo por isso. Infelizmente caiu a ligação aqui, que eu ia perguntar para Dom Damasceno, né, ele como anfitrião do Papa Francisco, né, esteve com o Papa Francisco durante toda a passagem dele aqui
em Aparecida, ele que inclusive foi para a pousada Bom Jesus, né? Esteve a estadia dos lá. papas lá. Lá estiveram o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI. Exato. E agora o Papa Francisco perguntar desse sentimento que o Papa Francisco tinha como devoto de Nossa Senhora Aparecida e que ele fez questão de expressar isso, né? Eu ia perguntar até para a dona Marcela. Mas o Francisco, a devoção dele, eu diria assim, a Nossa Senhora, seja Aparecida, seja Lourdes, seja os títulos todos, essa que ele gostava de visitar sempre lá em Roma, Santa Maria Maior, né? Sempre ia, né, nas viagens, sempre ia, né, padre? Exatamente, né? A Nossa Senhora, padroeira do povo romano. Eu acho que ele tinha dentro do coração dele uma coisa muito bonita, a piedade popular, a piedade mariana, sabe? Que vinha do povo. E ele comungava com o povo dessa piedade mariana, né? E ele percebia em Maria essa figura bonita de um ser humano que foi transformado por Deus, né? Que serve de modelo para nós, serve de intercessora e, ao mesmo tempo, Maria nunca foi distante, ela nunca esteve num trono, ela sempre foi próxima. E quando queriam fazê-la distante, ela aparecia no meio de camponeses, no meio de crianças. Então, é muito importante retomar o Evangelho, vivenciar o Evangelho, mostrar esse Evangelho. Então, está aí essa maravilha. Nós vamos ter no céu mais um intercessor, né? Que é o Papa Francisco, se Deus quiser. E que bom, né? Que seja Papa Francisco. Estamos de volta, gente. É Bênção da Manhã especial para a gente falar sobre a morte do Papa Francisco, seu legado, sua história, o que ele nos faz, o movimento que ele fez em todo o mundo, né? E aí, com certeza, né, nós que somos tão apaixonados por ele, aprendemos tanto com ele, a gente fala, e agora? O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer, Papa Ulisses? Padre Ulisses. Todo disponível. E todos podem ser Papa, né? Sim, não, qualquer lancei minha católico batizado pode ser Papa. Então, e agora, José? Diria o Drummond de Andrade. E agora, José? Pois é, eu acho que agora, o primeiro momento para nós cristãos é orar, agradecendo e pedindo que o Espírito Santo continue conduzindo a igreja. Porque, apesar da gente ter essa certeza que é o Espírito Santo que atua, tem o lado humano, tem o lado dos interesses humanos, das torcidas, entende? E isso nem sempre tem o Espírito Santo no meio, né? Então a gente começa a rezar para que prevaleça o Espírito Santo. E se para nós esse Papa Francisco norteou a igreja numa direção, amor aos pobres, paz no mundo, acabar com essas malditas guerras, né? Justiça, tudo aquilo que ele deseja, eu acho que vamos escolher um Papa que continue essa missão. Seja a lá Francisco, né? Um Papa lá Francisco. Certamente não vai ser repetição, né? Cada qual vem com o seu estilo, com a sua experiência, com o seu conhecimento, mas que não pudesse jamais mudar de direção, né? Não voltar a ser simplesmente um papado monárquico dentro de um palácio, sabe? E todo aquele apanágio que existe em tudo isso, não. Que seja próximo, que seja pastor, que seja pai, que seja Francisco. A grande expectativa agora é para saber exatamente, né, Dani, o que acontece a partir de agora com a morte do Papa Francisco. Vai ser marcado o funeral, né, do Papa Francisco, então por isso é um momento de oração, profunda oração de todos nós, cristãos, pela alma do Papa Francisco, para que ele descanse na casa do Pai como merece, por tudo que fez pela Igreja Católica, e pela Igreja Católica só não, pelo mundo, esse né? Papa, que ele trouxe para o mundo, né? Não foi, ele não foi exclusivo É doloroso da igreja, dizer, mas né? Há muito mais gente que não é católica, que pertence a outras denominações e que tem um carinho, um respeito, um amor profundo por esse Papa, do que, infelizmente, alguns católicos. Exatamente, tamanho era o amor dele. É impressionante, entende? A admiração, o respeito que vem até das grandes religiões que existem no mundo, né? E de pessoas que não têm tanta afinidade a qualquer fé, a qualquer crença, mas reconhecer que esse homem foi significativo dentro da história deste século XXI para todos nós. E não é à toa que líderes do mundo inteiro já começaram a enviar suas condolências ao Vaticano e principalmente notas de pesar pelo falecimento do Papa Francisco. Mas agora tem o funeral e logo em seguida os cardeais
que são os votantes, eles são convocados para irem a Roma e para participarem do conclave, que são daí é a sempre escolha os cardeais do que não Papa. ultrapassaram 80 anos. Sim, né? sim. São esses os eleitores do Papa. Né? Os que passaram de 80 anos já não têm mais voz ativa na eleição do Papa. Exatamente. A gente tem um trecho da fala do Silvonei, você Sim, trouxe? o Silvonei, ele trouxe, o Silvonei é nosso irmão, nosso amigo da Rádio jornalista. Vaticano, jornalista, e ele falou sobre esse comunicado oficial que o Carmelengo fez agora de manhã sobre a morte do Papa Francisco. Vamos ouvir um trechinho então. Morre o Papa Francisco. O anúncio foi dado nesta manhã diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, por Sua Eminência o Cardeal Farrell, com as seguintes palavras. Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza, devo anunciar a morte de nosso Santo Padre Francisco. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Ontem, domingo, o pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para a mensagem de Páscoa Urbi et Orbi, deixando sua última mensagem para a Igreja e o mundo. Seguimos com mais informações ao longo do dia. Essa é a última imagem pública do Papa Francisco que a gente estava comentando ontem na missa da ressurreição do Senhor, na missa de Páscoa. Logo após ele enviou essa imagem Urbi et Orbi. Aqui só para finalizar a nossa participação por agora, porque vamos permanecer o dia todo com a cobertura completa da morte do Papa Francisco. CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também divulgou nota. Sim. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Resume tudo. É o rosto dele, a fotografia do Papa, querido Papa Francisco, né? O Bênção da Manhã se encerra, né, com todo o sentimento no coração, sentindo toda a TV Aparecida, como o Eduardo disse. Obrigado, viu, Eduardo? Imagina, Nossa, estou à disposição. Por você estar aqui hoje com a gente nessa manhã. É uma alegria. É muito bom. É uma alegria poder falar do Papa Francisco. Falar tão bem, com tanto amor, né? A nossa programação toda estará oferecendo e também você pode acompanhar com a gente ao vivo durante toda a programação mais informações sobre o falecimento do Papa Francisco. Peço ao Padre Ulisses que nos dê uma bênção especial. Isso, essa bênção a gente pede já pedindo a intercessão do Papa Francisco. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, nosso Pai, nós os louvamos e agradecemos pelo Papa que tivemos. Nós o entregamos e devolvemos com muito carinho, com muito pesar e com muita esperança também nesse jubileu da esperança. Que a vossa bênção venha sobre nós, sobre nossas famílias, sobre toda a Igreja Católica, sobre os cardeais eleitores de um novo Papa e que essa bênção nos traga sempre a força, a luz do Divino Espírito Santo. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.